Olá, tudo bem? Adivinha onde nós estamos hoje? Tenho certeza que você sabe, só de olhar essas árvores e esse bairro, você sabe que nós estamos na cidade de Longwood. E eu vou contar para vocês a história dessa casa e quem que comprou. Você vai adorar saber o final feliz que ela vai ter. Meu nome é Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. Quando essa casa entrou no mercado, eu já tinha 2 clientes da Califórnia que estavam olhando por essa área. Eles gostaram muito dessa área aqui de Longwood depois que eles assistiram os meus vídeos no YouTube. Quando essa casa saiu, eu fiquei um pouco admirado pelo valor e mandei imediatamente para eles e eles concordaram de eu vir fazer a visita. Conversando com o corretor, eu fiquei sabendo de uma história um pouco triste. O morador dessa casa, um senhor de 61 anos, que morava sozinho com um cachorro, nunca se casou e nunca teve filhos, adquiriu um câncer de garganta, foi diagnosticado em estágio 4 e faleceu depois de somente 6 meses. A irmã veio de Nova York para cuidar da venda da casa, para que essa casa tivesse novos guardiões ou novos proprietários. E os novos guardiões dessa propriedade serão os meus clientes Marco e Vanessa. Eles entraram em contato comigo depois de assistirem vídeos meus no YouTube lá da Califórnia. E eles me disseram que o sonho da casa própria na Califórnia estava ficando cada vez mais distante, porque os preços na Califórnia são absurdos. Você precisa para uma casa igual a essa, acima de $1 milhão. E aqui na Flórida, eles conseguiriam comprar um imóvel. Eu mandei o imóvel para eles gostaram do imóvel, gostaram do lugar, mas a má notícia é que o imóvel tinha tido, no primeiro dia de abertura, 12 visitas. Para você ver como esse bairro e essa cidade são muito procurados. E eu vim aqui, nós tivemos que esperar no carro, eu e o Alex, às 8 horas da noite, na fila, para 2 outros corretores mostrarem a casa para os clientes. Mas eu falei para o Alex, vai ser do Marco e da Vanessa. Eu tinha certeza, eu não sei, alguma coisa me dizia que ia ser desses 2 clientes. Nós fizemos a oferta acima do asking price, do valor listado em mercado. Eu conversei pessoalmente com o corretor, fiz ele ficar meu amigo, joguei um pouco de conversa nele, contei a história do Marco e da Vanessa, que eles eram brasileiros, querendo fazer a vida nos Estados Unidos, que queriam vir da Califórnia para cá. Eu acho que ele simpatizou comigo, ele falou, hoje à noite eu vou ter a sua oferta assinada. A oferta foi assinada e agora nós entramos no processo de financiamento. E o Marco e a Vanessa ficaram muito felizes. Eu vou mostrar para você hoje esse imóvel. Ele foi vendido para os meus clientes por $550 mil, o que é raro nessa região.
principalmente por ter escolas As e as casas terem bastante terreno e piscina. Ela tem 4 quartos, 2 banheiros, piscina, garagem para 2 carros, ar-condicionado em 210 metros quadrados. Agora você vai olhar comigo o imóvel. Vamos lá? Esse é o tipo de coisa que quando é pra ser, sabe? Eu entrei nessa casa, eu falei, essa casa ia ser perfeita para o Marco e para a Vanessa. Eles queriam espaço, eles estavam morando em um apartamento na Califórnia. E eles queriam espaço, e essa casa aqui está em situação muito melhor do que quando eu comprei a minha casa. Ela tem, você vê, mármore travertino no chão. O homem que morava aqui cuidou muito bem dela. Porém, ela precisa de várias coisas para ela ficar mais atualizada. O Marco e a Vanessa chegam no dia 13 de fevereiro, de mudança da Califórnia, com um container de coisas. E depois, 6 meses, talvez 8 meses, quando eles arrumarem o imóvel, aí nós vamos voltar, mostrar o imóvel, depois que eles arrumaram tudo, e fazer uma entrevista com os dois. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é essa prateleira. Olha que legal. Ela é um closet escondido. Eu nunca vi isso aqui. Nunca vi. Eu acho que ele guardava alguma coisa secreta, que armas, alguma coisa. Mas é interessante, né? Você entra, você jamais diz que ela é uma prateleira. O que eu gosto dessa casa é que ela tem um hall de entrada. E eu sei, já umas 3 pessoas me falaram: ah, não fica editando vídeo e corta que a gente não consegue ver como a casa é. Então hoje eu vou andar pela casa e você vai ver a casa inteira, tá? Não vai mais acontecer. Então, a gente tem esse hall de entrada e aqui tem essa primeira sala. Essa sala é uma sala de estar formal. Ela pode ser usada como sala de jantar, mas a gente tem a sala de jantar ali. Então, você vê, muitas coisas foram deixadas pela proprietária, pelo proprietário, para os novos proprietários. Inclusive, essa mesa de bilhar aqui, que é um peso tremendo, que deve custar caro. Eu não sei se o Marco e a Vanessa vão manter isso daqui. Eu não quero de presente, muito obrigado, porque não cabe na minha casa e eu também não jogo. Mas, se eles decidirem vender, fique atentos que eu vou colocar no Instagram. Então, você tem aqui essa sala com a vista para a piscina. Essa porta aqui foi colocada muito depois da construção do imóvel, porque esse imóvel é de 1974, ou seja, ele tem 40, faz a matemática aí, 24 mais 24, 48 anos, né? Não, 76, 24. Quando é a casa? 1974, professor de matemática, hein? 74, então tem 26 mais 24, 48 anos. 26 mais 24, 50 anos. 50 anos. Ela tem 50 anos. Essas portas aqui não tem 50 anos. Essas portas, elas são de vinil, com vidro duplo, alto impacto, todas aquelas coisas lá. Então não existia isso em 1974, isso aqui foi colocado depois. Tem uma divergência entre pisos aqui que eu tenho certeza que o Marco e a Vanessa vão arrumar. Essa lareira aqui é uma lareira falsa, não existe nada por trás desse pano aqui. Aí tem uma barata ali, ó. Não existe nada por trás desse pano, é uma lareira falsa, é um mantle, isso aqui a gente chama de mantle. Mas tem coisas bonitas, por exemplo, a moldura, a mureta, essas coisas. Então vai ser muito interessante ver como é que o Marco e a Vanessa vão arrumar essa casa. Então, como eu falei para vocês, a gente entrando pelo hall, a gente tem aqui a sala de jantar. E a sala de jantar é quadrada, o que é bom que tenha uma mesa redonda quando a sala é quadrada. Quando a sala é retangular, uma mesa retangular é melhor. E vindo para cá é a cozinha. A cozinha também, provavelmente o Marco e a Vanessa vão reformar, porque ela é uma cozinha de 1974. Agora, para eles viverem, tem tudo que precisa. Tem lava-louça, tem geladeira, tem fogão,
tem micro-ondas, tem exaustor, a casa tem ar-condicionado. Então, por enquanto, eu sei que eles vão manter assim até começarem as reformas. Eu espero que eu possa ajudar no design e na decoração também, né? Vamos lá ver a garagem e a lavanderia? Essa daqui é a despensa, né? É uma despensa curta, mas tem bastante espaço. E aqui a gente tem a garagem para 2 carros. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Incrível pensar que essa porta dessa garagem foi instalada há 50 anos, ela ainda funciona, não é? Eu falo, gente, como é que eles fazem máquinas hoje em dia que duram 50 anos? Lógico, talvez tenha tido, foi necessário fazer algumas manutenções durante todas essas décadas, né? Mas ela ainda está aí. Aqui é a mesma coisa que tem lá em casa. Quando você puxa isso daqui, uma escada abaixo, você tem esse ático inteiro para guardar a sua tranqueira que você gosta de carregar, que nem o Alex. Então, lá no meu tá cheio de coisa. O vendedor deixou os armários, deixou toda essa parte aqui de ferramentas, e então assim, uma escada. A garagem tem janelas, olha só, quando você olha a frente da casa, parece que essa parte aqui é casa, mas não, é a janela da garagem. Você pode abrir assim. Isso aqui eu já expliquei para vocês, né? São as plantation shutters. Isso aqui não é barato, não sei porque alguém colocaria na garagem, mas para evitar de ver a bagunça da garagem também, não é? Vamos lá? Gente, olha só essa sala. Essa é a sala da família. Aquela sala que a gente viu antes, que tem a lareira falsa, é a sala de estar formal. E essa aqui seria a sala da família. Essa sim tem uma lareira de verdade. Essa lareira, ela funciona com madeira mesmo. Você pega as madeiras, compra, não precisa ir cortar na floresta, que aqui a gente está em 2024. Você vai lá no supermercado, no Home Depot, compra a madeira, coloca aqui, acende. E deve ser uma delícia, né? Acender uma lareira num dia de frio aqui. A casa tá gelada hoje, aqui tá gelado. E olha só, ficou também essa televisão 75 polegadas para o Marco e para a Vanessa. Que coisa, né? Olha esse teto. Teto todo em madeira com as vigas aparentes. Isso aqui fica caro para fazer, viu? Fica bem caro. E já tem. Então, olha, você imagina com o potencial dessa casa. Já pensou? E só 550 mil dólares? Foi uma sorte danada. Ainda bem que quando eu mostrei para eles pularam em cima. Não dá tempo para pensar quando é desse jeito. Aqui fora a gente tem a piscina. Tem toda essa área aqui de lanai, de varanda, tem um minibar ali na frente. Essa piscina é um pouco menor que a minha, mas ela está em perfeito estado de conservação. Eu não achei uma rachadura, eu não achei nenhum problema. Ela não está vazando, ela já tem esse piso aqui. A gaiola também está muito bem cuidada, precisa ser limpa, né? Principalmente essas folhas de pinho precisam ser tiradas, mas isso é fácil. Aqui atrás a gente tem um quintal gramado, com essas duas palmeiras lindas de morrer aqui, que até tá dando coquinho, olha lá. Mostra lá, Dani. Tá vendo? A hora que aquele coquinho ficar amarelo, se você conseguir chegar antes dos esquilos e dos guaxinins, pode ser que você consiga comer algum. Eles também caem no chão. É docinho, docinho. E essa parte aqui é gramada, eu acho que
o proprietário não deixava o cachorro vir aqui. E eu perguntei para o Alex o que era isso daqui. O Alex falou que é um dog run. É um lugar para o cachorro brincar, correr, pular, etc. Se bem que eu vou falar com o Marco e com a Vanessa, precisa gramar isso aqui tudo, né? Uma vez que você tira esse pequeno portãozinho aqui e você deixa isso aqui tudo gramado, vai ficar muito mais bonito. Pode até plantar umas árvores, né? Ali também tem palmeiras. Além de toda aquela varanda que tem ali, que depois ele vai colocar plantas, fazer igual a minha, porque isso aqui dá para ficar igual a minha casa. Tem mais essa varanda aqui, olha só. Essa varanda aqui, ela tem uma saída pelo banheiro master. Então tem essa varanda fechada, que eu vi nas fotos do listing, tinha os equipamentos de ginástica. Então eu acho que aqui ele fez o gym dele, né? O ginásio dele. E ali mesmo era o bar, onde ele recebia os amigos, etc. Tem um colchãozinho ali, mas muito gostoso aqui fora. Deixa eu só ver se essa geladeira está funcionando. Ah não, tá fora da tomada. Ficou uma geladeira e uma televisão aqui também. Vamos lá ver o resto da casa. Você sabia que existe um costume aqui nos Estados Unidos que é o de pintar os tetos das varandas de azul? Porque eles acreditam que espanta maus espíritos? Essa é a primeira vez que eu vejo uma casa aqui na Flórida. Lá na Louisiana, New Orleans, quase todas as varandas têm um azul claro no teto. Mas na Flórida é a primeira vez que eu vejo uma casa. Vamos lá. Aqui nessa casa tem 3 lugares para poder colocar a mesa. Tem aquela sala de bilhar, que pode ser uma sala de jantar. Tem a sala da frente e essa daqui é a sala de almoço. É aqui que você põe uma mesinha pequenininha, que você almoça, faz refeições rápidas. E quando você tem mais pessoas, vai dar uma festa, Natal, Thanksgiving, daí você leva para a sala de jantar. Nós vamos passar por aqui, vamos lá para a área dos quartos agora. Então essa é a sala de jantar, este é o hall de entrada, sala da família e aqui são os corredores onde ficam os quartos. Olha só o cuidado que esse homem tinha com essa casa. Ele colocou madeira aqui no teto. Então, em vez daquele teto de textura tal, é tudo de madeira. Ficou muito bonito. Aqui é o primeiro quarto. Olha só. É um quarto pequeno, mas cabe uma cama, 2 criados, tem um closet profundo, com a porta de espelho e ainda ficou uma televisão. Em frente a esse quarto que vocês viram tem esse banheiro, que é o banheiro de visitas. Eu não sei, mas sabe que eu gosto disso aqui? Quando eu vi essa luz aqui iluminando esses cristais do quartzo com esses metais em cromo, eu até que gostei. Eu acho que eu tiraria isso aqui, né? Isso aqui é bem assim, Vila Romana, e pintaria essas paredes. Nem me incomodo muito com o espelho, mas acho que eu trocaria os espelhos. Mas se pintar as paredes de uma outra cor, dar uma arrumada nesse teto aqui assim, é um banheiro muito charmoso. O vaso precisa trocar, isso precisa trocar. Olha a altura desse vaso. Eu acho que as pessoas em 1974 eram mais baixas do que eu, né? Porque olha a altura do vaso, ele é tão baixinho. Hoje os vasos são mais ou menos 17 polegadas. Esse aqui tem 12, 13 polegadas no máximo. Para pessoas de idade é muito ruim, porque assim fazer uma força danada para levantar. Então vai ser interessante ver o que eles vão fazer com isso aqui, né? O que eles vão manter, o que eles vão ficar. O piso está bom, os gabinetes estão bons. Aqui a área do chuveiro realmente precisa trocar esse azulejo, essa banheira. Mas tem aqui uma porta para a piscina. E esse daqui eu tenho certeza que é a passagem do cachorro. Que era um cachorro grande, era um Doberman.
e eu não sei, bom, eu não vou tentar abrir, porque se depois não fechar, aí vai ser um problema, né? Vamos lá ver os outros quartos agora. O master tem um banheiro bem interessante. Esse quarto aqui, da mesma situação do outro, só que ele é bem maior. Ele cabe uma cama king, mas ele está sem luz no momento. Então, esse ventilador de teto não tem luz. Então, é uma coisa que eles vão trocar. Precisa ser pintado, precisa fazer um monte de coisa. Mas tem vista aqui para frente da casa e é um quarto bem comprido. O outro quarto eu acho que eles vão acabar mesmo fazendo um escritório, mas aqui dá muito bem para um quarto de visita. E ainda tem mais um quarto, porque são 4. Esse é o terceiro quarto do imóvel, que também pode ser usado como escritório. Se eu fosse a Vanessa, eu abriria uma porta lá pro master e fazia esse quarto inteiro de closet. Já pensou? Daria para colocar uma ilha dentro do closet, e prateleiras, e roupa, espelho, etc. Ia ficar um luxo. E bem pertinho aqui dos quartos a gente tem a lavanderia. Olha só, é muito conveniente. Eu lembro que quando eu estava construindo uma casa em São Paulo, meu pai falou: a lavanderia tem que ser do lado da cozinha, porque a mulher cozinha e lava roupa ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, esse negócio de a mulher, não, né? A pessoa. Né? Hoje a mulher, o homem, todo mundo cozinha e todo mundo lava roupa. Em primeiro lugar. Segundo, que não tem que ser perto da cozinha. Tem que ser perto dos quartos ou perto dos banheiros, onde você tira a roupa. Porque senão você leva a roupa até do outro lado de lá. Aí você traz a roupa até do lado de cá. Entendeu? Então, assim, é muito conveniente ter aqui do lado. Aqui o que eu faria como designer? Primeiro, eu deixaria a lavanderia aberta, porque eu acho que se ela for bonita, ela pode ficar aberta. Não tiraria essas portas aqui, colocaria uns armários lindos de morrer, removeria todo aquele equipamento dali, compraria umas máquinas mais bonitas, colocaria um tampão em quartzo enorme para você poder dobrar, colocaria um azulejo, iluminação e tal, e você passava aqui no corredor e você olhava essa lavanderia linda. Eu faria isso, né? Mas eu sei que as pessoas, quando não tá tão bonito assim, a gente quer mais esconder. Mas vai ficar um chuchu, eu tenho certeza. E aqui, por último, é o master. O master tem essa porta aqui, né, para piscina. Eu acho que ele é um pouco escuro, então o que eu faria? Eu realmente colocaria uma porta de correr grande aqui para entrar mais luz. Mas o master é espaçoso, ele cabe uma cama king, ele cabe 2 criados, tem espaço à vontade. Do lado de cá a gente tem um walk-in closet, que já está com móveis, inclusive foi feito o teto em madeira. Tem lugar para pendurar roupa, 2 andares para roupas. Veja só como ele era um homem que morava aqui. Não tem lugar para os vestidos, né? Precisaria tirar uma dessas madeiras aqui, né? Desmontar uma dessas madeiras aqui, tirar esse cano daqui de baixo, para que a Vanessa possa pendurar os vestidos dela, porque tudo aqui é do tamanho de camisa e de calça, né? Porque era a casa de um homem solteiro. E aqui a gente tem o master. Agora se prepare que você vai para a Ilha de Capri agora. Olha só. Tem mais luz aqui? Não, né? Acho que tem essa... Dá para abrir aqui. Aqui precisa. Se eu fosse a Vanessa e o Marcos, o que eu faria? Eu faria o banheiro, pegaria aquele closet, faria tudo banheiro, né? Porque esse banheiro é pequeno. E aí eu usaria aquele outro quarto do lado como closet. Mas aí a casa vira 4 quartos. Vira 3 quartos, 2 banheiros, né? Tem gente que vai adorar ter um banheiro maravilhoso e um closet maravilhoso, né? Então, mas se eles quiserem, eles podem deixar dessa maneira mesmo. Veja que foi colocado bastante amor e carinho aqui durante os tempos. Você pode perceber
que tem um trabalho de azulejo, depois tem uma moldura nos cantos, né? Foi colocado moldura no teto, foi feito um chuveiro especial parecido com aquela casa de banho que eu fiz. Então, para a época que foi feito, deve ter sido muito bonito, né? Você vir aqui olhar, não acredito que ele tenha feito sozinho, deve ter tido a ajuda de um designer. Então, dá para perceber que foi feito com bastante carinho. Tem uma abertura aqui, né, para entrar mais luz, um vaso separado, moldura por todas as paredes. Daí foi feita essa pintura especial, ou será que é um papel de parede? É papel de parede, gente. É um papel de parede imitando aquela terracota da Itália. E o teto, né, o céu com as palmeiras. Quando você estiver lá fora na piscina e você olhar para o céu, você vai ver exatamente isso. A folha das palmeiras e o céu azul. Porém, aqui nesse banheiro, me desculpa, mas vai ter que ir embora esse teto desse jeito. Mas uma boa pintura aqui, uma boa limpeza, fica um bom banheiro. Eu nem tiraria essas coisas. Agora, se eles forem usar mesmo o closet para fazer um banheiro enorme, aí então a gente tira tudo e troca tudo. E aqui a gente tem a saída para aquela área que eu falei para vocês que era o gym, né? O ginásio dele, a academia, né? Ele tinha aqui várias... Tem uns colchõezinhos, uns colchõezinhos ali que estavam aqui, e ele colocava as máquinas aqui e se exercitava aqui. Mas veja só, é muito agradável, né? E olha só, ali é a casa do vizinho. Não tem cerca, né? E as pessoas vivem assim mesmo, em harmonia, que ninguém incomoda ninguém. E tem mais um gramado em volta da casa. Eu sei que hoje muitos clientes, inclusive que eu converso pela internet, eles querem casas novas. Eu entendo, né? Eu entendo que a casa nova não tem problema, teoricamente não tem problema, não dá isso, não dá aquilo, mas alguns clientes, realmente depois de assistirem os meus vídeos, preferem pagar até um pouco mais barato do que uma casa nova, mas pegar uma casa que tem um terreno grande, que dá para ter cachorro, que já tem piscina, que é uma casa térrea e muitas outras coisas. Se você se identifica com esse tipo de coisa, tem várias regiões aqui para o norte de Holanda que tem essas residências. Não é só Longwood. Lake Mary tem, Altamont Springs tem, Winter Springs tem, Oviedo tem e a Apópica tem. E eu vou mostrar elas para você. Mas se você também deseja um imóvel novo, existem dezenas de condomínios novos por aqui também. E é lógico, o que os brasileiros já conhecem bem, Winter Garden, Windermere, Dr. Phillips, lá também tem construções novas. Mas eu fico contente que o Marco e a Vanessa, depois de assistirem os vídeos, falaram, puxa, o lugar é lindo, que paz, tal, a gente queria um lugar assim. Será que a gente tem orçamento para entrar num lugar mais ou menos como o que você mora? E eu achei, olha, 500 mil é um pouco apertado, vamos ver. E aí nós começamos a procurar e de repente, pum, apareceu essa aqui por 540 e ele fechou por 550. Eu não vejo a hora deles chegarem na terça-feira. Essa casa vai ser limpa na segunda-feira. Eles vão esfregar isso aqui para eles chegarem, tá bem bonitinho, bem cheiroso. E eu vou estar aqui esperando eles quando eles chegarem para entrar na primeira casa deles dos Estados Unidos. Isso enche o meu coração de felicidade. Saber que eu pude ajudá-los a conseguir essa aquisição e a realização desse sonho. Muito obrigado de você ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado dessa casa e dos nossos vídeos. Se inscreva, nós somos já 13 mil pessoas, gostaria muito que você fizesse parte também da nossa família. E eu vejo vocês na quinta-feira que vem, às 18 horas do Brasil. E eu espero que você tenha um excelente final de semana. Tchau!